Olá, pessoal, bom dia a todos. Vamos começar a nossa Oi, aula. Pro, bom Oi, tudo dia. bem? Vamos, Professora. Bom dia. bom dia, espero que vocês estejam bem. Vamos começar a nossa aula. Eu peço que vocês abram na página 176. Nós vamos relembrar pelo menos o início aí dos níveis de organização dos seres vivos, certo? Então, só um minutinho que eu vou espelhar aqui. Então, na aula passada, nós começamos a falar, né? Eu tinha comentado com vocês, e tinha comentado principalmente que o quê? O ser vivo, ele precisa de outro para poder viver num ambiente. Então, nós começamos todo este processo aqui, ó, desde o átomo, o agrupamento de átomos forma a molécula, o agrupamento de moléculas forma a organela, que é a primeira estrutura interna da célula, o agrupamento de organelas forma a célula. A partir do momento que forma a célula, pode-se dizer que já tem o quê, gente? Quem lembra? Tem Vida. vida, muito bem. Então, nós falamos o seguinte, que a partir do momento que tem uma célula, já tem vida. Por quê? Porque as bactérias, por exemplo, as bactérias e alguns protozoários, bom dia, Melissa, eles são unicelulares. Então, nós podemos dizer que a partir do momento que tem uma célula, já tem vida. Aí, olha lá, o agrupamento de células forma o tecido. Pessoal, como essas células devem ser para formar o tecido? Como que elas têm que ser para formar o tecido, essas células? Iguais. Muito bem, Se iguais. tiver uma diferente, dá tudo errado. Isso mesmo, porque o tecido, ele precisa ficar juntinho, as células precisam ficar agrupadas. A Pro até comentou com vocês que as células, elas possuem formatos de acordo com as funções que elas executam, certo? Aí aqui, ó, o agrupamento de tecidos forma o órgão. Agora o órgão não. O órgão tem que ter tecidos diferentes. Por quê? Porque ele precisa executar funções. Então, cada tipo de tecido executa uma função no órgão, né? Como eu comentei com vocês do coração, que tem tecido sanguíneo, tem tecido epitelial, que é para revestir o coração, tem que ter tecido muscular para que o coração possa bombear. Então, nós já tínhamos falado isso. O agrupamento de órgãos forma um sistema. Aqui, então, por exemplo, sistema digestório, órgão, boca, faringe, esôfago, estômago, intestinos. Então, o agrupamento de órgãos formam o sistema. E o agrupamento de sistemas forma um ser vivo ou um organismo. Então, por exemplo, nesse organismo tem sistema nervoso, tem sistema digestório, tem sistema circulatório, tem sistema circulatório respiratório, tem sistema excretor, tem sistema reprodutor. Então, o agrupamento de sistemas forma o organismo. Aí, nós já fomos para o lado do organismo no ecossistema. Um agrupamento de seres da mesma espécie forma uma população. Aí eu comentei assim com vocês, pessoal, a sua casa, quem está aí é uma população. Se você está com seus avós, uma população. Se vocês estão com seus pais, uma população. Por quê? Mesmo que um tenha cabelo preto, outro loiro, outro ruivo, outro cabelo enrolado, outro cabelo liso, isso não é diferença, porque nós somos todos da mesma espécie, com algumas características diferentes, mas não muda. Nós somos todos Homo sapiens, certo, gente? Então, nós somos todos da mesma espécie. Então, o agrupamento de seres da mesma espécie forma uma população. Aí nós tínhamos parado em comunidade, quando eu comentei assim com vocês. Vocês estão em casa numa população ou vocês estão em casa numa comunidade? Porque se vocês pensarem bem, deve ter aí alguma formiguinha no chão, alguma barata no armário, não foi isso que a Pro falou? Pode ter algum peixinho no lago, pode ter algum pernilongo na parede, aquelas mosquinhas que ficam no banheiro, que elas gostam de ficar no banheiro, aquelas drosófilas que ficam voando em cima das frutas.
Então, na verdade, geralmente nós somos uma comunidade, porque é difícil estarmos só a nossa espécie, mesmo na sua casa, né? Isso sem falar dos seres microscópicos. E nós temos um monte de bactérias nesse momento andando no nosso cabelo, andando na nossa pele, na nossa flora intestinal, fazendo a digestão, a formação do bolo fecal. Então, tudo isso são seres de espécies diferentes. Então, se eu fosse falar para vocês, gente, o que é comunidade? Comunidade é um agrupamento de populações ou um agrupamento de seres de espécies diferentes. Ok? Tranquilo até aqui? Alguma pergunta? Nós tínhamos parado aqui, não? Então, vamos lá, pessoal. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui se tem alguém com a mãozinha levantada. Não. Então, vamos lá. Agora, nós vamos falar de ecossistema. Pro, o que é ecossistema? Pessoal, quem está falando? Pessoal, o que é ecossistema? Eu vou ensinar 2 termos importantes para vocês hoje. Esses termos nós vamos carregar. Eu não sei o que está acontecendo. Vamos, meu filho, funcione. Cadê o ecossistema que eu abri? Pessoal, eu vou falar 2 termos para vocês importantes hoje. Fatores bióticos e fatores abióticos. Cadê meu ecossistema? Só um minutinho, pessoal. Então, olha lá, eu vou falar com vocês de fatores bióticos e fatores abióticos. Tem uma regrinha para vocês decorarem. Todas as vezes que vier um A antes de uma afirmação, quer dizer não. Então, por exemplo, acelular não possui? Ó. Vida. Célula, ó, quase, ó, quer ver? Eu vou escrever, depois eu apago, ó. Todas as vezes que vier um A antes de uma afirmação, quer dizer não. Então, por exemplo, se eu falar que o indivíduo é celular, geralmente a gente fala unicelular, ele tem célula. Se eu falar que ele é acelular, ele não tem célula. Todas as vezes que vier um A, olha lá, todas as vezes, isso em todas as aplicações, todas as nomenclaturas, todas as vezes que vier um A antes de uma afirmação, quer dizer não. Não possui célula. Possui célula. Não possui célula. Certo? Vou até contar uma coisinha para vocês. Vocês sabiam que o nome aluno quer dizer seres que não possuem luz? Ó, não possuem luz. Antigamente diziam que os professores, hoje a gente sabe que é uma interação, mas antigamente diziam que os professores iam dar luz para os alunos, a luz da sabedoria, a luz do conhecimento. Então, o aluno, ele vem como não possui luz, seres sem luz. Olha o A aqui, ó, não possui luz. Eu estou dando esses exemplos para que vocês entendam que todas as vezes que aparecer um A antes de uma afirmação, quer dizer não. Então, por exemplo, pessoal, quando eu falar assim para vocês, são seres bióticos. Bio quer dizer vida. Então, são fatores que possuem vida. Quem, Pro? Todos estes que estão representados aí no lago. A tartaruga, os peixes, tudo que possui vida, né, gente? Nós, os vegetais. Agora, quando eu falar assim para vocês, pessoal, eles são eles são fatores abióticos. O que eu quero dizer? Abióticos, o que a Pro quer dizer? Que não possui vida. Muito bem, não possuem vida. Olha o A antes da afirmação.
Exemplo, pessoal, exemplos. Ar, água, luz, temperatura, Isso pode ser questionado, mas pressão, salinidade, rochas, tudo isso, pessoal, não possuem vida, certo? Então, olha lá, gente, eu vou usar estes termos agora nas explicações. Então, só um minutinho, deixa eu concluir, levanta a mãozinha lá, ó. Todas as vezes que eu falar assim, pessoal, são fatores bióticos. Vocês sabem que é fatores que têm vida. Todas as vezes que eu falar, pessoal, são fatores abióticos. São chamados também, quando eu falar de fatores abióticos, eles são chamados também de fatores ambientais. Então, por exemplo, se o Pedro usar assim na prova, são fatores ambientais, tá certo. Se ele falar, são fatores abióticos, está certo. Então, não estou conseguindo colocar aqui novamente, mas fatores abióticos e fatores ambientais são a mesma coisa. Certo, gente? Tudo bem? Alguma dúvida? Eu já vou tirar a ajuda do colega aí, que levantou a mãozinha, certo? Então, olha lá. Eu estou tentando fazer um negócio aqui, gente. São bióticos. A Letícia fez uma pergunta interessante. Os corais são bióticos? São. Eles fazem parte de um grupo de seres vivos. São bióticos, sim, tá bom? Pedro Maestro, pode falar. Mas se tudo tem átomos, essas coisas não deviam ter vida? Por exemplo, rochas. Dentro da rocha tem células, tem bactérias que têm vida. Não tem célula, Pedro. Não tem. Mas tem os átomos. Os átomos tem não são átomo. uma Lembra forma que a de Pro comentou no início da aula? Enquanto é átomo, molécula e organela, não tem vida. Ainda no início da aula eu perguntei. Eu acho que você não tinha chegado. A Pro falou assim, célula, a partir daqui tem vida. Você só pode considerar que tem vida a partir de célula. Átomo, molécula, organela, não tem vida. Porque ainda no início da aula passada eu falei, pessoal, o átomo ele pode formar tanto estruturas vivas quanto não vivas. A partir do momento que agrupa átomo, molécula, ele pode formar um estojo, ele pode formar uma caneta, que é matéria. Entendeu? Agora, a partir do momento que ele formou organela e célula, considera vida. Então, rocha não tem vida. A rocha é um grupamento de sais minerais que são formados de átomo e dá origem à matéria e não vida. Ok, Pedro? Ok, Pedro? Então, pessoal, vamos lá. Então, vocês já entenderam que fatores bióticos possuem vida, fatores abióticos não possuem vida, certo? Tudo bem? Agora, por que eu falei isso para vocês? Porque no ecossistema, ele é definido como um agrupamento de fatores bióticos e abióticos. Então, o ecossistema, para ser considerado um ecossistema, eu tenho que ter seres vivos e fatores abióticos, seres vivos e seres não vivos. Eu tenho que ter fatores bióticos e fatores abióticos. Eu tenho que ter fatores bióticos e fatores ambientais. Então, por exemplo, gente, aqui eu tenho tartaruga, eu tenho peixes, eu tenho corais, que são várias comunidades, juntamente com os fatores abióticos. Ar, que tem aqui na água, luz, oxigênio, tudo isso está presente na água. Então, se eu fosse falar para vocês o que é uma definição de ecossistemas, é um agrupamento de comunidades ou um agrupamento de seres de espécies diferentes, juntamente com os fatores abióticos. Agora eu vou mudar de novo a casa de vocês. Lembra que eu comentei com vocês agora que a casa de vocês é uma comunidade? Agora eu posso dizer que a casa de vocês é um ecossistema. Na casa de vocês tem ar? Vocês estão respirando aí? Sim. Tá tranquilo? Tem água? Tem água? Sim. Tem luz? Tem.
A Tem. temperatura está reguladinha aí? Tem temperatura? Sim. Tem Tem pressão temperatura. atmosférica? Tem Tem. pressão? Tem. Então, a casa de vocês, na verdade, é um ecossistema. Porque ela tem fatores ambientais e tem um conjunto aí de seres de espécies diferentes. Então, nós podemos dizer que a casa de vocês é um ecossistema. Eu posso dizer, por exemplo, que o laguinho que eu tenho aqui em frente na minha casa, o pequenininho aqui, ele é um ecossistema. Eu tenho peixes, eu tenho vegetais, eu tenho algas, eu tenho rocha, eu tenho água, eu tenho luz, eu tenho temperatura, então é um ecossistema. Então quer dizer que uma poça d'água é um ecossistema? Pense bem. Se na poça d'água tiver protozoário que eu não enxergo, se tiver bactéria, se tiver verme, se tiver água, ar, luz, temperatura, já é um ecossistema. É que quando a gente pensa em ecossistema, nós pensamos em algo muito grande. Um ecossistema é o Parque do Ibirapuera, é a floresta amazônica, é o Pantanal. Tudo bem, mas o ecossistema é a sua casa. O ecossistema é a sala de aula. O ecossistema é o seu aquário. Vocês entenderam? Porque tendo seres de espécies diferentes, juntamente com os fatores abióticos, já é um ecossistema. Agora, se eu perguntasse assim, no ponto de vista macroscópico, o que eu quero dizer? Que eu posso ver, não no ponto de vista microscópico, no ponto de vista macroscópico, nos cômodos em que você está agora, é um ecossistema? Aí você fala assim, Pro, eu estou aqui, né? Mas eu não estou vendo nenhum bichinho no chão. Eu não estou vendo, eu estou sozinha no ponto de vista macroscópico. Aí, eu estou fora disso, mas tem ar, tem água, tem certeza que não tem nenhuma tracinha de livro. Eu estou vendo aqui, atrás do meu computador, andando uma formiguinha bem pequenininha. Eu tenho uma formiguinha nesse quarto que eu estou, eu tenho ar, tenho água, tenho luz. Geralmente é um ecossistema. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Querem fazer algum comentário? Levantem a mãozinha. Não, Vocês entenderam o que é um ecossistema? eu entendi. Sim. E o que é fator Sim. biótico e abiótico? Sim. Ótimo. Sim, já até anotei. Isso é bom. Muito bem, viu? Eu estou mostrando para vocês. Olha o nosso ecossistema aqui, gente. Um agrupamento de seres da mesma espécie, juntamente com os fatores abióticos ou fatores ambientais. E para encerrar, a nossa biosfera. Biosfera. Pessoal, não tem como. A nossa biosfera, o nome já diz. Deixa eu me apagar aqui. A nossa biosfera, o nome já diz, quer ver? Aqui. Biosfera. Isso, olha lá. Esfera da vida. Isso mesmo. Biosfera. Esfera da vida. Então, o que é a biosfera, pessoal? É o agrupamento de todos os ecossistemas existentes. Então, nós podemos dizer que a biosfera é o nosso planeta Terra. Olha que nós começamos, olha a imagem que a Pro pegou de um simples átomo. Nós fomos agrupando e acabamos aqui com o nosso planeta Terra, certo? Então é isso, gente. O nosso planeta Terra é a biosfera, é um agrupamento de todo o nosso planeta, um agrupamento de tudo que nós vimos até agora. Certinho, pessoal? Tudo bem? Fechamos essa parte de níveis de organização dos seres vivos. Então, por que a gente chama de níveis de organização? Porque começou pequenininho, começou e foi agrupando. São os níveis de organização. Então, olha lá, gente. Estou percorrendo com vocês aqui, Olha o que a Pro falou, as relações desarmônicas, o sapo se alimentando do inseto, né? Então, a área que estuda essa relação entre os seres vivos, ela é chamada de ecologia, que é o estudo da casa, tá? Ecologia. Agora que nós vimos o que são ecossistemas, nós vamos classificar em ecossistemas terrestres,
e ecossistemas aquáticos. Pessoal, isso é muito simples, né? Basta vocês verem o nome, ecossistema terrestres. Quais são os ecossistemas terrestres? Toda parte que não tem água, a parte que está formada de rochas, a parte que não está submersa, né? A parte que está imersa do planeta, ou seja, os continentes. Então, essa parte, elas são chamadas de ecossistemas terrestres. E quais são os ecossistemas aquáticos? Aqueles que estão submersos, né? Toda a parte aí dos ecossistemas aquáticos. Dentro desses ecossistemas aquáticos, nós temos os dulcícolas, que é a parte de água doce. O nome dulcícola quer dizer água doce. Nós temos a parte salobra, né? Que é o quê? A água salgada. Nós temos os lençóis freáticos, os aquíferos, né? Que estão nas partes subterrâneas, estão lá pressionados entre as rochas. Nós temos as calotas polares. Então, toda a parte do ecossistema, ele está dividido em ecossistemas terrestres e ecossistemas aquáticos. Tudo bem, gente? Tranquilo até aqui? Suave? Vamos lá. Suave. Pode grifar sim. Se a Pro está grifando aqui, vocês podem grifar, que é o conceito de ecossistemas terrestres e de ecossistemas aquáticos. Certo? Podem grifar sim. E agora nós vamos para biomas. Pro, a gente já estudou bioma no quarto e no quinto ano, eu sei. Agora nós vamos dar uma aprofundada. Pro, hoje a gente está estudando em geografia também. O foco do professor de geografia é outro. Ele fala mais das características do solo, mais das características e dos relevos. Eu vou focar mais em temperatura, a fauna e a flora. Ok? Vamos lá. Já grifaram? Podemos seguir? Sim. Então, olha lá, pessoal, o que são biomas? Pessoal, biomas, eu posso dizer que ele é o ecossistema. Só que o bioma são características, quando nós diferenciamos, por exemplo, eu falo, a Amazônia é um ecossistema, mas a Amazônia é um bioma. Pro, o que tem de diferente? Quando eu uso o termo bioma, geralmente eu estou falando das características físicas que a Amazônia tem. A fisionomia, o tipo de vegetação, o tipo de temperatura, o relevo, as características das rochas, as características da vegetação. Então, quando a gente usa o termo bioma, geralmente está querendo focar nas características físicas que aquele ecossistema tem. Então, não está errado você chamar a Amazônia de bioma e nem chamar a Amazônia de ecossistema. É que quando nós estamos querendo falar mais das características daquele ecossistema, nós usamos o termo bioma. Então, olha lá, é um conjunto de ecossistemas com características específicas, né? Então, assim, ela tem características peculiares, características presentes naquele tipo de bioma. Tudo bem, gente? Tudo bem? Então, vamos começar a falar um pouquinho aqui do nosso bioma. Os biomas, eles estão distribuídos. Como nós temos imagens aqui, eu não separei agora, para falar geral dos biomas, eu não separei imagens. Mas olha lá, gente, vamos começar a falar da tundra. A tundra, ela é um bioma localizado no Círculo Polar Ártico. É um bioma muito, muito gelado, pessoal. A temperatura da tundra, ela é baixíssima. Olha aqui onde ela está localizada, gente, ó. Ela está presente no norte dos... que é lá embaixo Isso mesmo. No norte dos Estados Unidos, Alasca, Groenlândia, e assim, é muito gelado este lugar. Tanto que as plantas que se desenvolvem lá,
são plantas que precisam de lugares úmidos e elas não crescem como essas plantas frondosas, com troncos. São plantas geralmente. Calor que chove. Isso, é por causa da temperatura, são plantas resistentes. Então, a vegetação que nasce na tundra, gente, são musgos, são aqueles, sabe aquele, parece um lobo, aquele tapete verde que cresce ali. E assim, são poucas vegetações presentes na tundra. E outra característica, o solo delas, o solo desse bioma, geralmente ele fica congelado quase o ano todo. Os 2 meses que começa a aumentar um pouquinho a temperatura, ele só começa a descongelar, mas ele não consegue descongelar toda a superfície do solo. Quando ele começa a descongelar, ele dá condições a surgirem algumas vegetações. Essas vegetações, elas liberam sementes, mas elas morrem logo, por causa da temperatura. Então, aqui, ó, a característica dele é ter baixa incidência solar. Baixa temperatura. Geralmente, ele fica ali, ó, temperatura. baixa temperatura. Geralmente, ele fica, a maior parte do tempo, no solo congelado. Então, aqui está falando que é muito difícil encontrar vegetações lá. As vegetações que encontram, geralmente, são essas rasteiras, os musgos que estão presentes ali, certo? E o que é interessante, como esse bioma é um bioma não muito frequentado, por ser muito frio, as aves, elas gostam de se reproduzir lá, porque a presença de predadores é mínima. Porque não tem muita vegetação, não tem muitos animais que sobrevivem ali. Então, algumas aves resistentes também, por causa da temperatura, elas migram para lá porque não tem muitos predadores. Olha os animais que conseguem sobreviver lá, ó. Aqueles animais que a gente sempre olha, ó, as renas. Aqueles animais que aparecem naqueles filmes de Natal, sabe? Animais que resistem a baixíssimas temperaturas. Lobos, roedores, raposas, renas. Que não são todas normais, né, Pro? Não são os lobos que resistem aqui nos trópicos, não. São animais outros. Não sobrevivem. Não sobrevivem. Então, vocês entenderam que a tundra é muito gelada. Tá? E está aqui localizada no Círculo Polar Ártico. Oi. Mas a tundra também é um bioma bem plano, né? Ou tem montanhas lá? Então, a Pro vai falar para vocês. Mas, assim, essa parte vocês vão ver em geografia. Toda a parte de relevo, mas ela é uma planície. Ela está focada mais na parte de planície. Entendi. Não vou falar que ela não tem área montanhosa, mas quando a gente fala de prevalência, de porcentagem, é mais planície, tá, Pedro? Por isso que eu comecei falando, essa parte de relevo, parte de análise, essa análise geográfica, vocês vão ver em biomas com um professor de geografia, ok? Então, vamos lá, gente. Tudo bem aqui na tundra? Podemos ir para a taiga? Sim. A taiga, ela se localiza no sul da tundra. No sul. Eu acho muito bonito. Eu também acho, porque assim, quer ver uma diferença na taiga? Eu não estou conseguindo grifar só o sul da tundra, ó. Quer ver uma diferença na taiga? Ela é chamada de florestas de coníferas. Por quê? Porque a maioria das plantas, elas formam aqueles cones. Então, uma floresta de coníferas, pinheirinhos, né? Pinheiro do Paraná, as sequoias, todas as plantas, geralmente esse bioma, são aquelas vegetações que crescem formando esse cone. Estas plantações, elas só sobrevivem, geralmente, em locais bem gelados também. Só que a taiga, ela é menos gelada que a tundra. Ela tem temperaturas... Da tundra, mas é um pouco mais... Ela é um pouco melhor. Ela é um pouco mais amena. E outra, existem estações do ano mais marcadas na taiga. Então, por exemplo, gente... Ela tem mais vegetação. Olha, dá uma olhada a flora, tem mais vegetação. E, além de tudo, as suas estações do ano são mais marcadas. Como assim? Quando é verão, é quente. É quente, não é como a tundra, que nem dá tempo de descongelar. Não é o quente como aqui, né? Mas ela é quente, ela chega a ter uma estação aí mais marcante. Ó, as estações do ano, elas são mais amenas, com períodos quentes e mais longos. Então, assim, ela tem, só um minutinho, ela tem uma temperatura, no verão, um pouco mais longa essa estação.
Tem temperaturas quentes lá, certo, gente? E continua tendo a mesma fauna. Lobo, roedores. Os roedores, eles são mais resistentes, tá? Os roedores, lobos, martas. Martas são essas espécies destes animais que muito semelhantes ao veado, alces, linces, roedores, eles conseguem sobreviver aqui, ok? Então, como a gente diferencia a tundra da taiga? Olha só, gente, a taiga, além dela estar no sul da tundra, ela já tem vegetações. Dê uma olhada aqui, ó, não é uma biodiversidade. É bem melhor. Eu não vou dizer que ela tem, assim, muitas espécies, mas ela já tem mais flora aí, tá? Ok? Tudo bem até aqui? Deixe-me ver se tem perguntas. Sim. Agora nós vamos para a floresta temperada. Quem viaja aí, ó, América do Norte, Europa, Rússia, China, Japão, Austrália, este bioma, ele é marcado pelas estações do ano. A principal característica da floresta temperada, quando é verão, quando é primavera, assim, ó. Por exemplo, o nosso outono, ele começou há 2, 3 dias atrás. Mas ontem fez um calorzão, né? Lógico que não fez assim um calor como aquelas altas temperaturas do verão. Só que na floresta temperada é bem assim. Primavera amena, verão calor, bem quente. Outono, as folhas caem. E o outono já começa aquela temperatura baixa, frio. Inverno mesmo. Não é como inverno que aqui a gente usa uma bermuda, que aqui a gente usa um short. É inverno mesmo. Então, as florestas temperadas, gente, ela tem aquela temperatura bem marcante. Aquela temperatura bem certinho de acordo com as estações do ano. Isso. Agora, olha aqui, gente. O que acontece nesse bioma? Além disso, existem mais chuvas que influenciam as estações do ano. Chove-se, fala que na floresta temperada, em algumas estações do ano, chovem todos os dias, como chove aqui no nosso bioma tropical. Olha aqui, gente, os verões são quentes e chuvosos e os invernos rigorosos com neve, né? Então, este daqui é a temperatura da floresta temperada. Bom, uma característica, então até aqui tudo bem, né? Uma característica da flora das florestas temperadas é que vocês podem ver que a vegetação da floresta temperada não é aquela vegetação com aquela cor viva. Geralmente é aquela cor mais morta, uma cor parda, puxada para o cobre. A floresta temperada, ela tem a tonalidade verde, mas é um verde, sabe, verde mato seco? É característica da floresta temperada. Sim. Ela não tem aquele verdão como o nosso, né? Que é aquela sempre viva, parece que as cores são vibrantes. A característica dela é mais acobreada, é mais parda. É a característica da floresta temperada. E como eu comentei com vocês... Bastante coisa do Brasil é árvores, área verde. Isso, e essa não é. E assim, eu comentei com vocês que as árvores perdem as folhas durante o outono. O inverno inteiro passa sem folhagem. A produção adaptação é sim, gente, é para não perder água. O outono, essas folhas, elas caem para não perder água, uma característica do bioma e até mesmo uma adaptação da vegetação. Qual é a fauna deste tipo de bioma? Olha lá, esquilos, roedores, olha os roedores, os lobos presentes novamente neste bioma. Onde é o bioma mais ameno, com temperaturas mais amenas, acontece esse tipo de vegetação. O que é importante vocês saberem? Pro, o que é importante eu entender do bioma? Não é decorar. Eu quero que vocês saibam as características principais de cada bioma. Então, você sabe que a tundra é muito gelada, nem chega a descongelar o solo. A taiga está no sul da tundra. Ela é gelada, mas nem tanto.
ela já tem vegetações, as vegetações geralmente são coníferas, Tem clima né? melhor Ela do já que ela já tem verões mais longos, mais quentes, certo? A floresta temperada, então, ela é mais quente ainda, bem marcadas as suas estações do ano. O outono, as folhas caem tudo para que o inverno passa totalmente sem folhagem. Primavera e verão são bem marcadas, estações quentes no verão, neva no inverno. Tudo bem, gente, até aqui? Deixa eu dar uma olhadinha no chat. Ok, Leonardo, não tem problema. Se por acaso você não estiver entendendo, a aula vai estar disponível, ok, Léo? É a Luana, não é Leonardo é meu primo. Ah, tá. Então você entendeu o que a Pro falou? Se você não entender, você assiste o início da aula. Eu vou deixar a lição agora, porque não que a aula esteja acabando, mas depois vocês começam a colocar a chamada e a aula se perde aqui. Então, Você pode colocar Luana Moreira no meu nome? Só um minuto. Exercícios, eu não posso fazer isso. A quem faz geralmente é a coordenação. Olha lá. Exercícios, página 172. Anotem a tarefa de casa, pessoal. Exercícios, página 172. Anotaram? Podemos continuar? O Pedro falou que algumas linces pulam até 3 metros. É característica destes animais pularem, né? Característica, a lince, o veado, eles pulam mesmo, é isso mesmo. Tudo bem, gente? Exercícios, página 72. Agora, floresta tropical, nós estamos em casa, né, pessoal? Vivemos num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Então, olha lá. A floresta tropical está localizada na região dos trópicos. Tropical, região dos trópicos. Qual a característica principal? Pessoal, biodiversidade. Quando eu falo assim para vocês, é a biodiversidade, eu quero dizer que tem diversidade de vidas aqui na floresta tropical. Não encontra-se só um tipo de vegetação como lá na taiga. Tem vegetações herbáceas, que são as gramíneas, tem vegetações frondosas com troncos, tem coloração de todo tipo de folhagem, todos os tipos de animais, porque a floresta é tropical. É uma temperatura agradável. Na floresta tropical, chove-se quase todos os dias. As chuvas, só um minutinho. As chuvas estão presentes em quase todo o período do ano, tanto na primavera, quanto no verão, quanto no outono e no inverno. Então, se eu perguntasse para vocês como é a fauna da Amazônia, tem quase todos os tipos de animais que gostam dessas temperaturas, aves, insetos, muitos insetos, né? Todos os tipos de aves. Quando as aves migram para lugares mais quentes, é lá. Outra característica, gente, como chove todos os dias, as folhas não precisam cair como na floresta temperada. Então, as folhas são largas, para haver troca. Gente, para haver troca de temperatura e ela pode perder água. Porque chove todo dia, ela não precisa perder as suas folhagens, né? Porque ela consegue receber água todos os dias. Então, aqui está dizendo que tem abundante flora, chove-se ao longo de todo o ano. Olha a grande quantidade de chuvas ao longo de todo o ano. Quem vai para a Amazônia diz que é assim, ó. Amanhece 5 horas da manhã. Quando está lá 4 horas da tarde, chove-se. E aí, no outro dia, de novo, tem aquele sol lindo, chove no final da tarde. Por quê? Porque mantém certinho o ciclo. Evapora, chove, evapora, chove. A evaporação vai pegando com as folhas das árvores. Então, essas características faz com que ela tenha, assim, intensa fotossíntese, uma grande quantidade de flora e fauna. Nem citaram aqui os tipos de animais que vivem lá, porque a maioria dos animais vivem lá. Lógico que o pinguim não vai viver. Os animais que estão adaptados a temperaturas
temperaturas baixas, médias. Só os animais que estão adaptados a viver em temperaturas agradáveis, não vou dizer agradáveis, temperaturas mais comuns, né, dos Por trópicos. Então, gente, vocês estão falando, a Pro está explicando. Então, essa temperatura, quem está adaptado a esse tipo de floresta, vive aqui, certo, gente? Então, é a floresta com mais incidência de chuva, que tem maior biodiversidade, fauna, flora, grande intensidade de fotossíntese, muitas algas, certo? Tudo bem? Tranquilo até aqui? Tudo bem. Sim, mas a floresta tropical, ela tá nos trópicos. Só que quando a gente vê alguma ilha, por que o pessoal fala que naquela ilha tem vegetação tropical? Depende da ilha, né? Porque os trópicos, eles envolvem até mesmo as ilhas, não envolvem? Mas tem ilhas que estão fora dos trópicos. Então, mas os que estão fora do trópico, às vezes ela possui, eu não sei qual ilha você está falando, por isso que eu não gosto de falar sem saber de onde. Mas geralmente, se eles usam esses termos, é porque a temperatura se aparenta a característica Entendi. da temperatura dos trópicos, ok? Mas depois você pode ser mais claro em que tipo de ilha, para eu entender o que você quer dizer. Opa, eu expliquei rápido. Bom, podemos ir para o campo? Olha lá, gente, vocês já viram o campo. O campo também... Oi? Eu vejo vários campos quando eu viajo para áreas verdes. Mas cuidado, que assim, tem campos que nós estamos falando lá da região sul, porque existe o bioma. Você pode estar confundindo quando você vê uma fazenda. Isso não é bioma. Campo é um bioma. É um bioma frio. Olha lá esse campo, lá nos Estados Unidos. Nós temos algumas áreas de campo aqui no Brasil, lá no sul. Então, cuidado quando você fala de campo, porque às vezes você está viajando, você está vendo aquele lugar cheio de grama, de pastagem, isso não é campo. Tá? O campo, ele está relacionado ao bioma. Tudo bem? Então, olha lá, ó, os biomas de campo ou pradaria, então ele pode receber esses dois nomes, campo ou pradaria. Geralmente são dominados por plantas herbáceas ou gramíneas. Poucas árvores de grande porte, pessoal, poucas. Então, assim, se você olhar o campo, vamos dizer que eu estou daqui olhando o campo, eu vejo assim, predominância de plantas herbáceas, gramíneas e um ou outro vegetal com grande porte. É mais difícil. Então, você observa mesmo, parece uma área de pastagem. Então, as plantas são de pequeno porte. A temperatura no campo, ela pode chegar a ser alta durante o dia, mas ela é fria durante a noite, venta muito durante a noite, certo? Então, a temperatura cai muito, ocorre essa... E assim, não cai como aqui, que nós estamos aqui, fez verão, à noite, dá para colocar uma blusinha, mas eu ainda consigo ficar de short. Não, a temperatura cai mesmo durante a noite, chega a ser frio, certo? Então, ocorre essa variação brusca aqui de temperatura. Poucos corpos d'água quer dizer o seguinte, pouca água. Não é como a floresta tropical, que você anda e você encontra vários corpos d'água, rios, lagos e nascentes e afluentes. Não, gente. Poucos corpos d'água presentes no campo, mas lógico que tem, porque os animais precisam, né? E olha que tipo de animais vocês encontram lá. Geralmente são os antílopes, bisões, todo o mesmo estilo lá, ó, parecendo, ó, dê uma olhada. Eles são mais resistentes a mudanças bruscas de temperatura. Eles já conseguem, gente, sobreviver, porque eles, tá vendo esse couro do antílope, do bisão? Ele ajuda a manter a temperatura do corpo, ele possui um tecido adiposo, e este tecido adiposo ajuda a resistir a essas mudanças bruscas de temperatura. Lógico, gente, que a mudança brusca de temperatura nem chega aos pés da tundra. Nós estamos aumentando a temperatura, vocês perceberam? Tundra muito gelado, taiga mais ou menos, floresta temperada,
com estações bem marcadas, né? Tem calor, tem estações de verão quente mesmo. Agora, aqui está dizendo o seguinte, durante o dia faz muito calor, mas à noite é frio. Pro, Oi. o que são antílopes? Então, parece todos esses gados aqui, ó, muito focado nessa parte de bisões, antílopes, eles não lembram a parte que pasta, né, os ruminantes, são estes animais aqui. O que muda muito é o tipo é a espécie e a estrutura óssea, alguma característica, mas eles são muito semelhantes aos animais que pastam, certo? Os ruminantes. Tudo bem até aqui, gente? Alguma dúvida? Peraí, deixa eu ver se há alguma dúvida no chat. Não, é chamar. Então, pessoal, hoje nós chegamos até, não vai dar tempo de falar de savana. Bom, não vai dar tempo, mas assim, não vai dar tempo. Mas eu vou até aproveitar aqui para dizer o seguinte, gente, na quinta-feira, eu vou trazer algumas imagens para vocês dos biomas brasileiros, né? Agora nós estamos falando dos biomas geral, né? De global. Então, por exemplo, a tundra e a taiga nós não temos aqui. Então, nós estamos falando dos principais biomas da biosfera. E nós falamos de biosfera, nós estamos falando dos principais biomas. Agora, na próxima aula, nós vamos falar também do bioma existente aqui, dos biomas brasileiros. Certo, gente? Alguma dúvida? Não. Quer fazer alguma pergunta? Vocês anotaram a tarefa? Quem chegou depois, anote, por favor. Exercícios, página 172. Exercícios, porque depois saiu aqui, ó, exercícios, página 172, para os alunos que chegaram depois. Tudo bem? Hoje vocês estão quietinhos, é porque mal acordaram, mas vocês estão entendendo o que eu expliquei, dos níveis de organização, de toda essa parte, correto? Sim, eu só tô bem cansadinho. Sim. Cansadinha, segunda-feira. Bom, gente, então nós encerramos por aqui. Beijos a todos. Até a próxima aula. Até quinta. Tchau, tchau, gente. Tchau, Tchau, gente. Maria Eduarda, você pode se Tchau, tchau, mudar? Pro. Tchau.